estimada irmã, estimado irmão, que acompanha com frequência, ou talvez diariamente, esse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 8 de abril de 2024, uma segunda-feira, ainda com toda a memória, todo o calor da vigília pascal e da quaresma e da ressurreição também. Hoje, a igreja celebra a anunciação do Senhor, ou seja, a visita do anjo Gabriel a Maria. Dentro desse aspecto é muito importante pensarmos quem são os anjos. A primeira resposta, de fato, os anjos são seres espirituais. Sim, eles são seres espirituais e foram estudados muitas vezes dentro da igreja, mas eles se fazem presentes especialmente na Bíblia, mas também de outras formas, com outra linguagem também dentro de outras religiões. Os anjos, na verdade, a nomenclatura ou o significado do nome anjo, ele pode ser obtido nos três principais idiomas bíblicos, no hebraico, o malach, no grego, o angelos, e no latim, angelus. E, evidentemente, a nossa linguagem portuguesa vem mais próxima do latim. Os anjos, de fato, possuem diversas hierarquias, diversos grupos, foram estudados por Dionísio Areopagita, por, digamos assim, outros personagens como Justino e muitos, digamos assim, ao longo da história. No primeiro livro dos Reis, nós teríamos lá também os querubins e os serafins, que são os guardiões da Arca da Aliança. Então, em princípio, os anjos são seres espirituais com um corpo etéreo, porque quando se apresentam à humanidade, eles assumem normalmente a corporeidade etérea do ser humano. A linguagem deles também é compatível com o ser humano, porque a revelação ela sempre se dá de maneira compreensível. Na tradição cristã, sobretudo neotestamentária, temos três principais figuras dos anjos. Temos os três arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. Miguel, aquele o forte de Deus que vence o mal. Gabriel, o Gibor, é aquele que anuncia, que revela, que traz mensagens especiais. E Rafael, já está lá, o sentido dele vem até do livro de Tobias. Rafael é aquele que cura. Por isso é o padroeiro dos médicos. Esses três anjos. Também na tradição que não é bíblica, mas ela é católica, digamos, sempre foi colocada há muito tempo. Também no livro apócrifo de Enoque, o chamado anjo da guarda, que é aquele mensageiro que estaria sempre no pé do ouvido para inspirar as coisas boas, orientar e também para proteger, digamos assim, da influência do mal. Então, nesse aspecto, digamos assim, poderíamos fazer um grande estudo sobre os anjos, mas não é o caso. O que nos interessa, de fato, é perceber a forma como, de fato, Deus vai se revelar a Maria. E o anjo Gabriel, diz o texto de Lucas hoje, no capítulo 1, versículos 26 a 38, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, foi enviado da parte de Deus a uma jovem em Nazaré da Galileia. E esse anjo se apresenta a Maria e, evidentemente, vai ser surpresa, vai ser, digamos assim, um susto para a jovem. E ele imediatamente diz, não te assustes, fique tranquila. Por quê? Porque encontraste graça aos olhos de Deus. Isso é muito importante. Biblicamente, a expressão encontrar graça aos olhos de alguém é sempre uma relação de baixo para cima. Em outras palavras, é sempre o servo, a serva que vão encontrar graça aos olhos dos seus superiores, dos seus patrões. Então, na verdade, a graça, no sentido inverso, vem de cima para baixo. Então, Deus olhou, de fato, depois como Maria vai fazendo Magnífica, olhou com carinho por ela.
Assim, através dela, como diz Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, olhou com carinho para a humanidade toda. Então, quando Maria fica assustada, perturbada com a saudação do anjo, a expressão grega é muito bonita, que caritomene, ou seja, cheia de graça. Maria, você é cheia de graça. Mas assim, a Maria não se consola, também não se apazigua com isso, e pergunta de fato o que está acontecendo. E então o anjo vai de fato dizer-lhe que ela vai, encontrando graça da parte de Deus, vai ter um filho. E esse filho vai reinar na casa de Davi, e ele é o filho do Altíssimo. Claro, Maria contra-argumenta, dizendo, mas, afinal de contas, eu estou prometida a um homem, mas ainda não casei, não tive relações com ele, e como vai acontecer isso se eu tiver um filho fora do casamento? E aí o anjo vai dizer, não, fique tranquilo, o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, ele vai te proteger diante disto. E aí depois, claro, temos toda a narrativa do encontro de Maria com José, de José com Maria, nesse sentido. E aí vem o seguinte, vem o assumir de José dessa paternidade. Então, nesse contexto, é importante que nós pensemos na dimensão do anúncio e da revelação como missão. A partir desse momento, Maria já não pode mais pensar nela, nem no seu medo, nem no seu temor, nem nos seus projetos. Ela vai começar a pensar a partir da revelação. E ela pede uma prova, alguma coisa para dizer que ela não está sendo iludida. E o anjo diz, veja, tua prima Isabel, na cidade de Ain-Carém, está grávida no 6º mês da sua gravidez, que era a gravidez de João Batista. Nesse aspecto, Maria vai depois até Ain-Carém visitar Isabel, fica até o nascimento de João, mas ela, como é cheia de graça, cheia do Espírito Santo, vai ser até a portadora do Espírito Santo a Isabel. Depois desse diálogo com o anjo, Maria se sente convencida de que Deus pode estar com ela, e então ela diz, faça-se em mim segundo o que disseste. Então toda a relação de revelação, de visão, gera geralmente um conflito, um medo, um receio. Por quê? Porque são propostas novas, são caminhos novos que Deus coloca na história das pessoas humanas. No entanto, Maria vai começar de Nazaré e vai até o pé da cruz, cumprindo a palavra e o anúncio do anjo. Isso é fundamental para podermos entender, nós ainda temos os resquícios da nossa memória agora, ainda à luz do tríduo pascal, toda a caminhada de Maria, de Nazaré ao pé da cruz, com o filho. E como depois representa Michelangelo, na Pietà, recebe o corpo morto de seu filho. E aí como ela vai acreditar? E depois acompanha a igreja dentro desse mesmo espírito, esperando de fato que toda essa revelação do anjo, cheia de graça, continua cheia de graça hoje na igreja. Continua cheia de graça hoje, iluminando as pessoas através dos milhares de nomes que ela carrega, porque ela está onde estão os seus filhos, nós, a igreja. Que essa anunciação seja sinal de esperança, seja sinal de alegria, seja sinal de encorajamento, porque de fato Deus, no Espírito Santo, nos acompanha com a sua sombra.